Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. Em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio ou depois da meia-noite. E agora estamos realmente pertinho do nosso fim do nosso Halloween. E a história de hoje, ela é digna do Halloween, porque é tensa e eu não recomendo para todos os ouvintes. Então, fica aí o aviso e prepara o chá de camomila, água com açúcar. Já prepara-se um balde, porque o de amanhã também realmente assim tá complicada a situação, mas é isso, né, galera? Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Hoje vamos mergulhar na insana história de Rock Theory Road e o seu culto, The Ant Hill Kids, que para quem via de fora parecia apenas uma comunidade inocente de pessoas que pensavam livremente e se sustentavam por meio de autossuficiência de sua própria comunidade. Mas o que muitos não sabiam é que lá dentro as coisas eram muito mais sombrias do que pareciam. Com o tempo, o comportamento de Rock Theory Road se tornou cada vez mais violento e sádico. Mas para entender tudo isso, precisamos voltar do começo. Rock Theory Road nasceu no dia 16 de maio de 1947 no Vale de Saguenay, no Quebec, que era o segundo de 7 filhos de Hyacinthe e Pierrette Thériault. De acordo com ele, quando ele tinha apenas 6 anos de idade, ele passou um dia inteiro brincando com a mãe urso e seus 2 filhotes. Ele também disse que dos 6 aos 8 anos ficou paralisado e que por volta dos 7 anos teve uma visão onde interpretava o santo São José, que pela tradição católica é o pai de Jesus Cristo, e que a partir dessa visão ele foi levado ao seu suposto conhecimento em medicina e sua habilidade em consertar braços e pernas. E lembrem-se disso. Outra coisa que ele disse era que os seus pais eram extremamente abusivos, principalmente o seu pai, mas a sua mãe negou tudo isso, disse que não era verdade. E uma coisa que a gente precisa ter em mente para esse caso é que o Rock Theory Road era um grande de um mentiroso. Basicamente, ele passou a sua vida inteira manipulando pessoas e inventando mentiras e criando ali uma realidade alternativa. Na verdade, de acordo com seus familiares e os seus amigos de infância, ele teve uma vida bem normal, pelo menos na infância. Apesar de ele dizer para todo mundo que o seu pai era alcoolista, isso não era verdade, e até onde a gente sabe, eles eram muito amorosos. E desde pequeno ali a sua mãe percebeu que ele tinha essa tendência a mentir muito, com muita frequência, e toda vez que a sua mãe o pegava roubando, ele ia lá e colocava a culpa nos seus irmãos, que eram muitos. Mais tarde, um psicólogo de Toronto chamado Dr. Malcolm chegou a descrever Rock, ou melhor, as mentiras dele, como criação de mitos. Ele inventava toda a história de abuso infantil e todas as outras histórias de sua infância apenas como forma de manipular as pessoas. Algo bem comum entre líderes de seitas é uma prática conhecida como manipulação mística, que basicamente é você reinventar a sua própria história apenas para dar ali um ar de superioridade espiritual sobre as outras pessoas, já que você conseguiu superar os traumas e evoluir com eles. O Dr. Malcolm também percebeu que o Rock mostrava alguns sintomas que os psicólogos de hoje em dia descrevem como transtorno de personalidade narcisista, que de acordo com o site msdmanuals.com, é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia. Mas vamos voltar aqui para o caso. Aos 6 anos, a família Thériault se mudou para uma cidade mineradora chamada Thetford Mines, no Canadá,
E nessa época, Rock desenvolveu o hábito de ler bastante e os seus professores o consideravam muito inteligente, dizendo até que ele tinha um futuro brilhante pela frente. Mas, como ele vinha de uma família muito pobre, nenhum de seus irmãos tinha se formado e, na verdade, eles não tinham nem passado da 8ª série. E o Rock usou essa informação ao seu favor. Era mais uma forma de mostrar que ele era superior até mesmo à sua família. Ele chegou a aprender inglês e ele era o único da família que sabia inglês, porque eles moravam numa área do Canadá que falava francês. Eu pesquisei, parece que lá fala francês e inglês. Eu não sabia disso. Mas, em um certo momento, o pai de Rock, que era uma pessoa muito religiosa, ele começou a forçar os seus filhos a entrarem na religião dele. Então, eles tinham que ir marchando de porta em porta para pedirem doações para a religião que ele tinha, que era conhecida como Boinas Brancas, porque eles usavam boinas brancas. Oficialmente, eles são conhecidos como peregrinos de São Miguel e eles propagavam certas crenças católicas conservadoras com a filosofia trabalhista conhecida como crédito social, que basicamente era a ideia de que toda a riqueza deveria ser distribuída dos bancos e corporações para as pessoas comuns. Mas isso só fez com que Rock criasse um ódio pela fé católica, porque querendo ou não, ele tinha que fazer uma coisa que ele não queria, ele era forçado àquilo, principalmente quando é com religião, acho que é mais complicado. E outra coisa é que ele tinha que ir pra missa todos os dias e as crianças locais, elas zombavam ele pela forma que eles se vestiam e pelo fato de que eles tinham que ir marchando de porta em porta. E se tinha uma coisa que o Rock não suportava, mesmo desde muito pequeno, era que as pessoas o desaprovassem. Ele simplesmente não conseguia lidar com toda a humilhação. Mas esse não era o maior problema. O que ele realmente odiava era ter que receber ordens e obedecer alguém, sendo que ele queria que as pessoas o seguissem e o obedecessem, não o contrário. Só que tirando isso, o fato de que ele era obrigado a seguir a religião dos pais, ele tinha uma vida muito tranquila, muito feliz, amorosa e ele era muito inteligente. Só para vocês terem noção, aos 13 anos de idade ele ficou em primeiro lugar nas provas finais. Mas, no mesmo ano, ele desistiu da escola e, como vocês devem imaginar, os professores ficaram bem desapontados porque eles achavam que ele poderia ser o que ele quisesse. Ele deixou a escola em 1961 e, depois disso, começou a trabalhar como cortador de grama para conseguir um pouco de dinheiro. E, no seu tempo livre, ele ia diretamente para os salões de dança. E ele não ia para se divertir. Não. Ele ia para aumentar o seu ego e para isso ele ficava flertando com as mulheres e toda vez que elas caíam no papinho dele, ele se sentia cada vez mais poderoso. Mas tem uma coisa, ele achava que o seu pênis era tão magnífico e tão gigantesco e que as suas habilidades na cama eram, sensacionais, que ele achava que ele era especial. Além disso, ele tinha olhos azuis bem intensos e um carisma realmente absurdo. E sim, amigos, ele conseguia conquistar praticamente todas as mulheres e essa habilidade ele levou pelo resto de sua vida. Em 1967, aos 20 anos de idade, ele conheceu uma jovem chamada Francine Grenier, de 17 anos, em um desses salões que ele tanto ia, e em novembro os dois casaram. No começo, eles moraram em uma casa que o próprio Rock chegou a construir, muito perto da casa dos pais, mas pouco tempo depois eles se mudaram para Montreal. No dia 10 de janeiro de 1969, eles deram à luz ao primeiro filho, chamado Rock Sylvain Jr., e em abril de 1971, chegou o segundo filho, chamado François. Porém, foi durante a segunda gravidez que Francine começou a perceber que o comportamento do marido estava dando uma certa mudada. Tudo começou quando Rock começou a reclamar de dores no estômago, e então, quando ele foi no hospital, ele descobriu que estava com úlcera e tinha que fazer, 2 cirurgias de emergência. Na primavera, ele passou por 2 cirurgias, onde os médicos removeram uma grande parte do seu estômago, mas por conta de complicações, Rock passou a sentir uma dor constante e com isso se tornou obcecado por saúde e medicina. Ele trocou todos os livros que ele gostava de ler por livros médicos, principalmente de anatomia humana. Por conta da dor, ele não conseguia mais trabalhar e decidiu se mudar com a sua família de volta para Thetford Mines, onde aperfeiçoou suas habilidades em marcenaria e até conseguiu permissão dos pais para abrir sua oficina na propriedade deles. E foi nessa época que ele começou a ter amantes.
Ele vivia viajando para o Quebec e ele ficava dizendo para a esposa que ele precisava viajar para vender, né, as coisas que ele fazia na sua oficina de marcenaria. Só que, na verdade, ele não estava indo trabalhar coisíssima nenhuma. Ele apenas estava indo para os salões de dança do Quebec para encontrar mulheres. Ele tinha se tornado um cara totalmente diferente. Antes da cirurgia, ele insistia que a sua esposa usasse apenas saias longas, vestidos longos, tudo que cobrisse as suas pernas, porque ele não queria que outros homens ficassem olhando. Só que depois da cirurgia, ele fazia questão que ela usasse saia curta, short e andasse o mais sexy possível. Só que, como sabemos, esse seu desejo assim, pela carne humana de ver, a pele, enfim, não era só pela esposa, né? Inicialmente, os negócios até que estavam indo bem. Ele derrubava árvores e fazia alguns móveis e canecas de cerveja, mas com o tempo as coisas foram declinando. E com esse declínio, ele acabou tendo que fechar o ateliê e em seguida ele começou a se interessar por política e em 1975 ele até conseguiu uma cadeira no Conselho Municipal da cidade. Apesar de ele ter conseguido encantar todos os outros membros com todo o conhecimento que ele tinha, a sua saúde mental estava se deteriorando cada vez mais. Ele tinha várias ideias, mas nunca ia adiante com elas, e ele sempre fazia birras e se recusava a ceder em algum projeto. Tinha que ser do jeito dele e pronto. E em maio de 1976, ele simplesmente parou de comparecer às reuniões, e com isso os membros do conselho, que já praticamente o odiavam, tinham um motivo perfeito para o retirarem do conselho. Pouco tempo depois, a sua esposa, Francine, começou a perceber que essas viagens que ele fazia para o Quebec estavam um pouco esquisitas. Ela sabia que tinha uma coisa acontecendo, que tinha uma coisa errada, mas não sabia exatamente o quê. Mas sim, ela desconfiava que ele estivesse atraindo. No meio tempo, Rock estava 100% nem aí para a família. A esse ponto, a única coisa que ele se interessava era o seu desempenho sexual. E ele achava que os seus remédios, por conta da úlcera, da cirurgia, enfim, estavam atrapalhando isso. Ele não estava mais conseguindo atrair tanto as jovens mulheres que ele tanto queria. E para ele, isso era culpa dos remédios e não da sua personalidade. Claro que não. Então, ele decidiu parar de tomar os remédios, mesmo que os seus médicos aconselhassem ele a não fazer isso. E, obviamente, as dores voltaram com tudo. Eu posso dizer isso com vocês com propriedade, porque eu já fiquei sem tomar meu remédio de fibromialgia. E Jesus Cristo é uma dor insuportável. Mas, ao invés de ele voltar a tomar remédio ou encontrar uma outra alternativa, quer dizer, ele encontrou uma outra alternativa, mas a alternativa não era das mais saudáveis. Ele começou a beber e começou a beber muito. Até esse momento, ele bebia apenas socialmente, e toda vez que ele bebia, ele era uma pessoa engraçada, brincalhona, legal, bacana, legal de estar por perto, mas depois ele virou um alcoolista e virava extremamente violento. No meio de todo esse caos, ele conheceu uma mulher chamada Gisela France, de 24 anos de idade, em uma festa em um hotel durante as suas viagens misteriosas. Para Francine, ele disse que tinha ido vender as suas canecas de cerveja, mas, na verdade, ele tinha ido apenas para encontrar outras mulheres. Ele e Gisele se conheceram no dia 13 de fevereiro de 1976 e rapidamente ela ficou encantadíssima com todo o carisma que ele tinha, mas ela não quis ter relações íntimas com ele. Ao invés disso, ela deu seu telefone para dar uma atiçada ali, ver se ele realmente estava interessado ou se ele só estava indo no fogo. E não, ele realmente estava interessado. E pouco tempo depois eles estavam namorando. Mas não pensem que, nossa, foi super romântico, foi uma coisa assim super natural, tranquila. Não. Ele disse a ela que ele estava com câncer, que ele estava morrendo e que a sua esposa o traía constantemente. Então, misturando o interesse que Gisele já tinha nele com a pena que ela foi desenvolvendo pela situação ali que ele estava, ela ficou completamente apaixonada e rapidamente eles começaram a namorar. Lembrando que ele ainda estava casado com Francine, mas não por muito tempo, porque logo depois ele pediu o divórcio. Vamos então falar um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, não tem tanta informação sobre a Gisele, pra gente entender o porquê que ela foi tão leal com Rock. Até o final, até o último segundo.
Ela nasceu no dia 16 de março de 1954 no condado de Charlevoix, no Quebec, e era a quinta de 7 filhos. Desde sempre, ela idolatrou o pai, mas odiava sua mãe por negligenciar a família e traí-lo constantemente. E o seu maior sonho era crescer e se tornar a esposa perfeita e leal. E ela realmente se tornou leal. Então, após começar o relacionamento, ela abandonou tudo que ela tinha, né? Seu emprego, a família, tudo. E foi morar no Quebec, perto de Rock. E ele continuou lá vendendo essas canecas de madeira de cerveja. Tudo parecia perfeito e maravilhoso. Mas desde o comecinho, Gisele começou a perceber ali e ficou preocupada com a quantidade de álcool que ele ingeria. Ele bebia tanto que às vezes ele desmaiava e tinha que ser levado para o hospital. No outono do mesmo ano, ele a convenceu a alugar um apartamento em Thetford Mines, onde ele passava praticamente todos os fins de semana e até levava os seus filhos para que eles tivessem esse tempo em família. Só que alguns meses depois, Gisele começou a perceber que o Rock estava bem obcecado pela Bíblia e que ele estava convencido de que ele sabia mais sobre ela do que a Igreja Católica. E por incrível que pareça, o seu comportamento só foi piorando. Ele acreditava que as mulheres tinham que ser obedientes aos seus maridos e fazer basicamente tudo o que eles mandavam. E pouco tempo depois, ele encontrou uma nova religião. Em janeiro de 1977, a Igreja Adventista do Sétimo Dia decidiu ir até Thetford Mines para procurar por novas pessoas para converter. O Adventismo do Sétimo Dia surgiu de um movimento religioso no fim dos anos 1800 e foi fundado por um homem chamado William Miller. Ele conseguiu convencer os seus seguidores de que a segunda vinda de Cristo aconteceria no dia 22 de outubro de 1844 e muita gente confiou na palavra dele e chegaram a vender todos os seus pertences para aguardarem pelo momento tão esperado. Só que quando isso não aconteceu, obviamente muitos seguidores o abandonaram, mas um deles tinha certeza de que William tinha acertado a data, mas errado o local. Ao invés de purificar a terra, Jesus teria purificado um santuário celestial. E com isso, eles se tornaram os Adventistas do Sétimo Dia, e eles ainda acreditam nessa segunda vinda de Cristo. E ao chegarem em Thetford Mines, lá estava o Rock preparadíssimo para mudar de religião. Assim que ele participou da primeira sessão de recrutamento, ele super se sentiu atraído pelas ideias, e então foi batizado. E assim, realmente parecia ter sido a melhor escolha para ele. Ele parou de beber, parou de fumar e mudou a sua dieta para uma dieta vegetariana saudável. Pouco tempo depois, ele conseguiu convencer Gisela a se converter também. Mas Roxanne Rock, ele apenas estava usando a religião para alimentar o seu ego. Ele passava horas falando da sua suposta trágica infância nas mãos de seus pais abusadores. A situação estava ficando tão complicada e séria que o seu pastor, que era um homem chamado Pierre Zeta, ele ficou preocupado com a situação, com o que estava acontecendo com o Rock, mas ao mesmo tempo ele queria muito ajudá-lo, principalmente porque ele estava desempregado nesse momento. E com isso, Pierre lhe deu o trabalho de entregar os panfletos e rapidamente ele se tornou o melhor vendedor. Como um grande manipulador, ele conseguia convencer praticamente qualquer pessoa a comprar os seus panfletos tranquilamente. O padre Zeta ficou tão impressionado que até deu a ele a responsabilidade de criar um programa destinado a ajudar fumantes a largarem o vício, e ele estava indo muito bem em ambos. Todo mundo o elogiava. Mas o que acontece? Chegou um ponto em que o Rock queria mais. Ele queria ser respeitado, e ele não estava mais tão afim, assim, interessado na ideia de ele estar conseguindo seguidores para o Padre Zeta e não para ele. Ele queria os seguidores para si mesmo e com isso ele começou a atrair essas pessoas. A esse ponto, ele tinha certeza absoluta de que tinha sido enviado por Deus e precisava recrutar pessoas para se juntarem a ele em seu movimento religioso. Seus membros iniciais eram jovens entre 18 e 24 anos de idade, enquanto ele estava com 30. E dentre eles estavam Solange Boillard, Chantal Labrie, Francine Laflamme, José Polletier, Jacques Fissette, Claude Ouellette, Jacques Guiguer e a sua esposa Maurice Greiner, juntamente com a sua filha de 6 meses de idade. Na época, Solange era uma jovem brilhante e rebelde, que infelizmente cresceu em uma casa muito infeliz com seu pai sendo um alcoolista que abusava toda a família constantemente. Já Chantal, por outro lado, tinha vindo de uma família muito feliz e ela era muito sonhadora e tranquilona, mas que infelizmente sofria com depressão.
Junto com Chantal veio a sua amiga chamada Francine, e apesar de ser muito extrovertida, muito tranquila, muito feliz, ela sofria muito com insegurança em relação à sua aparência. E Rock Terrio usou tudo isso ao seu favor para conseguir manipulá-las. Do ponto de vista do Padre Zeta, a esse momento, ele estava recrutando todas essas pessoas para a igreja adventista, mas esse não era o caso. E como uma forma de atrair esses jovens mais para si mesmo, ele começou a convidá-los a ir até a sua casa, que no caso, na verdade, era o apartamento de Giselle, para que eles o ouvissem pregar. E essa foi a primeira ação de Rock para isolar essas pessoas e fazer com que eles criassem uma dinâmica em grupo e eles ficassem mais conectados entre si. E não demorou muito tempo até que ele conseguisse recrutar mais pessoas. Nicole, que deveria ter cerca de 20 anos de idade, era uma jovem muito assombrada pela morte prematura da mãe, e enquanto ainda estava nesse processo de luto, ela acabou conhecendo o Rock e rapidamente se mudou para o apartamento de Giselle. Outra jovem que se juntou ao grupo se chamava Claude e ela tinha 24 anos de idade. Ela planejava frequentar a escola de oftalmologia e amava participar das aulas bíblicas de Rock. 2 amigos de Francine do ensino médio também se juntaram a eles e eles se chamavam Maurice, de 18 anos, e José, de 20. Todos eles buscavam um certo propósito de vida, estavam querendo descobrir quem eram e o que eles queriam fazer com suas vidas. E essa é a fase mais fácil para se manipular alguém. E foi isso que Rock fez. Ele prometeu que eles encontrariam esse propósito se o ouvissem. No verão daquele ano, ele conseguiu recrutar mais 2 jovens enquanto ele estava relaxando em um resort, e elas se chamavam Gabrielle e Yolanda. E assim que Gabrielle disse que estava fazendo treinamento de enfermagem, os olhos de Rock brilharam e ele queria muito conseguir recrutá-la em específico, porque ele tinha toda aquela obsessão com sua própria saúde e com o corpo humano, e ele teria a pessoa perfeita ali para conversar com ele sobre isso, o tempo todo. E ele conseguiu convencê-las a se mudar para o Quebec. Só que Gabrielle não se encaixava tanto com as outras garotas, enquanto ela já sabia exatamente o que ela queria fazer da vida, que era enfermagem, e já tinha se formado. As outras ainda estavam nesse processo, ou estavam na faculdade, ou tinham desistido, e não faziam a menor ideia do que elas queriam. Gabrielle tinha muito orgulho da sua formação, e ela queria tanto impressionar Rock, que ela passava horas conversando com ele sobre enfermagem, e ela sabia que ele estava realmente interessado. O objetivo inicial de Rock era muito simples e era algo inocente. Ele queria ter um local onde as pessoas viveriam livremente e seriam autossuficientes e ouviriam ali as coisas que ele tinha para ensinar. Mas essa é exatamente a forma em que todo culto começa. E o dele não foi diferente. Quando as férias dos jovens acabaram e eles deveriam voltar para a faculdade, Rock conseguiu convencê-los a desistir dos seus estudos e eles passaram a ajudá-lo com seu programa na igreja adventista. Aquele programa onde ele preparava refeições vegetarianas para os não fumantes. E, obviamente, ele pedia doações dos participantes do programa e ficava com o dinheiro todo para si mesmo. Cultos que começam dessa forma são conhecidos como cultos destrutivos. Eles são centrados sempre em um líder muito carismático que parece sempre estar interessado em tudo que você fala, que é super legal, tá sempre ali o tempo todo querendo te ajudar e querendo ter uma troca assim real e verdadeira. Mas no fundo ele só quer ter ganho pessoal e ele costuma ser violento. Apesar de Rock não ter chegado nesse ponto, ele chegaria. À medida que o grupo estava crescendo e estava chegando mais recrutas, os pais dos jovens começaram a ficar bem preocupados, porque para eles era muito evidente que eles estavam sendo enganados por um cara que estava, claramente puxando eles para uma seita, mas que eles não conseguiam ver isso. Os pais de Chantelle, por exemplo, tinham certeza que a única forma de conseguir tirá-la da influência de Rock era internando ela em um hospital psiquiátrico. Ela até concordou em ficar um mês lá pra ver se, dava certo e tal. Meio que só pra fazer os pais ficarem felizes. Só que em um certo dia, Rock apareceu lá e conseguiu convencê-la a ir embora com ele. Agora ele estava percebendo que não estava isolando os seus seguidores o suficiente e ele precisava isolá-los ainda mais para que não tivesse chance de que eles fossem convencidos pelos pais e terapeutas que ele não era essa pessoa perfeita que eles achavam. Por conta disso, em outubro de 1977, ele alugou um prédio de 2 andares na cidade de St. Mary, que fica a cerca de 1 hora de carro de Thetford Mines.
E lá, eles abriram a Clínica Vida Saudável. E ele foi recrutando mais pessoas. Como uma forma de quebrar ainda mais o senso de individualidade de cada um, ele fez com que todos usassem túnicas longas e disse que eles precisavam abrir mão de todos os seus bens. Com o tempo, Gisele começou a ficar preocupada, mas não com o que estava acontecendo em frente aos seus olhos, e sim com o fato de que parecia que todas as mulheres do grupo estavam apaixonadas por Rock. Ela ainda era namorada dele, mas ela estava com medo, das outras garotas e tal, e ela queria oficializar isso. Então ele concordou em se casar com ela no dia 8 de janeiro de 1978. Imagine uma pessoa, não quer casar com você e ele concorda em casar com você. Oh, meu Deus. Mas assim, eles casaram, mas não mudou muita coisa não. Ele não estava muito afim de levar aquilo a sério, tanto que eles nem tiveram a lua de mel. E no mesmo dia eles voltaram a fazer as rotinas normais do culto, que a esse ponto era um grupo ainda. Pouco tempo depois, Gisele ficou grávida do primeiro filho com Rock, mas ele continuava a estar desinteressado nela. Em um dia ela até ameaçou ir embora para ver se ele reagia, mas ao invés de pedir que ela ficasse ou dizer que a amava, sei lá, qualquer coisa, ele apenas lhe deu um soco no rosto. Em momento nenhum ela realmente queria ir embora, ou tinha pensado em ir embora, porque ela era completamente apaixonada por ele, e mesmo após isso, ela continuou. Aos poucos, a população de St. Mary, ou St. Marie, começou a perceber que o Rock era um pouco estranho, ele tinha um comportamento meio bizarro, e também ele não pagava as contas. Tava nem aí. Mas pelo menos a galera ali tava de olho. Em março, ele conseguiu convencer uma mulher chamada Geraldine, que estava lutando contra a leucemia, a sair do hospital que ela estava para ir para a clínica dele, onde ele a curaria com um suco de uva especial. Infelizmente ela foi, e poucos dias depois ela morreu por conta da doença. Dessa vez a polícia começou a ficar de olho em Rock Terrio, só que eles não tinham como fazer nada, porque querendo ou não, ela quis ir por livre e espontânea vontade, e ele não tinha a matado. Mas que eles começaram a ficar vigilantes, eles começaram. Mas lá dentro, Rock usou a morte de Geraldine em seu próprio benefício. Esse era o tipo de pessoa que ele era. De acordo com ele, após a sua morte, ele a beijou, e isso fez com que ela voltasse à vida e depois ela foi entregue a Deus. O nível de manipulação já estava tão grande que todos os seus seguidores acreditaram nisso. Só que Rock não estava mais conseguindo manipular os membros da igreja adventista, porque eles não estavam mais tão perto assim, então eles tinham uma visão ali meio diferenciada. E eles começaram a perceber que ele estava indo para um caminho completamente diferente. E então o expulsaram. E esse foi o toque final. A população e a polícia de St. Marie já estava de olho nele. E como ele foi expulso da igreja, não tinha muita coisa que o prendesse ali. E para ele tinha uma única opção: ir para um outro local e isolar ainda mais o seu grupo. Na madrugada do dia 5 de junho, ele e seus seguidores se dividiram em um caminhão, um ônibus e um carro e foram embora de St. Marie. Pouco tempo antes, os pais de seus seguidores fizeram denúncias de desaparecimentos e a polícia começou a procurar por eles, mas quando chegaram no prédio que eles alugaram, o local já estava completamente vazio. E a única coisa que eles encontraram foi uma sacola abandonada que continha todas as carteiras de identidades dos membros do grupo. Pelos próximos meses, Rock foi ficando cada vez mais obcecado e ele tinha certeza absoluta de que o fim do mundo estava próximo e que aconteceria em fevereiro de 1979. Em suas pregações seguintes, ele disse que Deus tinha falado com ele e lhe alertado a se preparar para o fim do mundo, e foi nessa época que eles se estabeleceram em uma encosta de montanha que foi apelidado por ele de Montanha Eterna em St. George's. Nesse momento, existiam 17 membros do culto, sendo 4 homens, 9 mulheres e 4 crianças. E ao se mudarem para a montanha, Rock ficou ali, pleníssimo, aproveitando a natureza, a brisa, a paz, enquanto seus seguidores trabalhavam na construção da nova casa. E o culto ficou conhecido como Ant Hill Kids exatamente por conta disso, enquanto Ant Hill significa formigueiro, Kids é crianças ou jovens. Seriam referências às formigueiras operárias que estão lá trabalhando, suando no sol, fazendo tudo aquilo, enquanto a rainha, barra rei, tá só observando e dando ordens. A primeira parte a ser construída foi uma grande cabana comunitária,
E quem ficou responsável ali por cavar um grande buraco, que seria o poço, foi Claude e Jack. E Rock teve a cara de pau de falar, quando eles terminaram tudo, de que aquilo tinha sido um milagre. Sendo que eles estavam trabalhando 17 horas por dia até terminarem. Pois é. Além disso, mal existia comida para os seguidores, eles basicamente viviam de frutas e vegetais da horta, enquanto todos os outros alimentos eram extremamente racionados. Chegou um ponto em que todos estavam desnutridos e fracos, e caso eles reclamassem, Rock diminuía a comida ainda mais. Em um dia, Maurice Griner, que estava grávida, acabou comendo 2 panquecas a mais, porque ela estava grávida e estava alimentando uma outra pessoa. E então, quando Rock descobriu isso, ele ficou com tanta raiva que ele deu um soco que quebrou 2 das suas costelas, enquanto ela estava grávida. A esse ponto, alguns membros do grupo já estavam de saco cheio, não tinha sido aquilo que eles queriam, de jeito nenhum, e então eles foram embora. Entre eles estava a Yolanda Guinebert, que disse que o seu passaporte tinha vencido, e então ela voltou para a França, e um homem chamado Leo Mork, que pegou sua esposa, o seu filho, arrumaram as malas e vazaram. Visto que agora estava todo mundo ali recomeçando, né, com a nova casa, com novos pensamentos, novas ideias, Rock achou que o melhor a se fazer era também ter um novo nome. Então ele escolheu o nome da Bíblia para cada um e ele escolheu o seu nome como sendo Moisés. Eu não vou usar os novos nomes porque vai ficar muito confuso e também porque não foram eles que escolheram, eles foram forçados a aceitar o nome que o Rock escolheu. Outro passo foi fazer com que cada um confessasse os seus segredos, porque era meio como se fosse uma moeda de troca. Caso eles se virassem contra ele, ele tinha uma munição contra eles. E isso é algo que costuma ser feito em cultos com bastante frequência. Ele também vivia dizendo que suas famílias e a sociedade eram más, e só eles eram bons e seriam salvos no fim do mundo. À medida que o seu controle foi crescendo cada vez mais, ele percebeu que não precisava mais ser tão fiel a Gisele. Ele sabia que ele podia fazer qualquer coisa, que ela continuaria ali, do seu lado. E foi a partir desse momento que ele começou a dormir com as outras seguidoras. Mas pasmem, ou não, ele até fazia com que Gisele se sentisse culpada por conta disso. E ele fazia isso porque ela tinha mencionado que as outras mulheres estavam muito carentes, solitárias. Então, ele pegou isso pra ele resolver, né, ele mesmo, por que não? E disse que a culpa era dela, porque ela que tinha falado que as mulheres estavam solitárias. E com relações íntimas, sem proteção, vem crianças. Nesse ambiente. A única pessoa com que ele não teve relações íntimas foi Maurice Griner, porque ela já era casada e ela estava grávida. E o mais doido é que ela não queria entrar no grupo, ela só foi porque o seu marido foi, e como ela o amava muito, ela não queria abandoná-lo, então ela foi junto. Apesar de Rock estar com todas, a única esposa que ele tinha era Gisele. Então ele fez com que ela fosse a mãe de todas, onde ela tinha que ensiná-las o que ele gostava, na cama. Vocês devem estar se perguntando como que eles conseguiam se sustentar, sendo que eles não trabalhavam. Então, a maioria dos membros recebiam cheques de assistência social que eles dividiam com o grupo, e juntando tudo, eles tinham uma renda mensal de $1.400 canadenses. Em setembro, finalmente a construção da Montanha Eterna foi concluída, onde cada um tinha um quarto individual simples, onde as divisórias entre um quarto e outro eram lençóis pendurados que serviam de cortinas. Sim, era tudo muito precário. Em novembro de 1978, o mundo inteiro ficou chocado ao saber do massacre de Jonestown, e o Rock ficou bem interessado no assunto e afirmou que tinha tido uma visão no ano anterior de que isso iria acontecer. Mas, ele nunca falou sobre a visão antes. Claro que não. E o caso de Jonestown teve um efeito sobre os Ant Hill Kids, porque as famílias dos seguidores começaram a ficar ainda mais preocupados de que a mesma coisa acontecesse com seus filhos e criaram ali uma pressão nas autoridades. A polícia tinha conhecimento sobre o culto, mas eles não tinham evidência nenhuma de que as pessoas lá dentro estavam sendo maltratadas. Afinal, quem via de fora via apenas aquela galera como um grupo de pessoas que tinham decidido viver nas montanhas de forma pacífica. Ninguém achava que tinha algo errado acontecendo ali. Mas esse não era o caso. Lá dentro, as coisas estavam piorando a cada minuto.
Maurice Griner chegou a ficar bem ansiosa. Ela queria sair dali porque não estava legal e ela estava percebendo isso. E ela até tentou convencer o seu marido a ir com ela, mas ele não quis. Na verdade, Jack Griner foi até Rock e disse a ele o que sua esposa queria. Eu não sei se ele estava dando uma de X9 ou se ele apenas realmente queria saber a opinião de Rock sobre aquilo. Sei lá, ver o terreno, ver se era de boa ou não, e definitivamente era não. Como punição, ele ordenou que Jack cortasse nos dedos do pé da esposa com um machado. Mas quando Jack congelou sem coragem, Rock foi lá, ameaçou cortar todos os dedos dos pés de Maurice, e com isso Jack cedeu e cortou o dedinho do pé dela. Depois disso, ele praticamente virou o fantoche de Rock Terrio. Tudo que ele mandava, ele fazia sem questionar, mesmo que fosse algo contra a própria esposa. Aos poucos, estava chegando perto do tão fatídico dia do fim do mundo. E com isso, Rock queria aumentar o culto. Mas ele não queria recrutar pessoas novas. E para isso, ele decidiu que todos os casamentos ali dentro, exceto, claro, o dele e o de Giselle, eram nulos e não serviam de nada. E aí vocês perguntam, tá, Geise, mas para que serviu isso? Como é que ele vai aumentar o culto dessa forma? Então, ele casou com as outras mulheres, com todas as mulheres do culto, e então ele engravidou todas elas e no final teve 26 filhos. Eu não sei nem o que falar. E chegou fevereiro de 1979. Mas não chegou o fim do mundo. Claramente, né? Porque a gente tá aqui. Mas isso não abalou Rock e nem os seus seguidores. Porque ele disse que tinha uma diferença entre o calendário católico romano e o calendário israelita e que ia acontecer sim o fim do mundo em algum momento. Quando? Ele não fazia a menor ideia. Um mês após o apocalipse inexistente, um jornal chamado Le Soleil publicou um artigo sobre o culto, intitulado "Eles são felizes e livres para partir se desejarem". Isso fez com que as autoridades locais ficassem interessadas pelo caso. E alguns dias depois, 10 policiais desceram a montanha em um helicóptero e o Rock Terrio foi preso por obstrução da justiça. E isso porque alguns dias antes ele não deu permissão para que os policiais levassem uma das seguidoras para uma avaliação psiquiátrica, sendo que eles tinham ordem judicial para isso, que tinha sido solicitada pelos próprios pais da jovem. E por conta disso, o próprio Rock foi levado para avaliação. Nesse meio tempo, Giselle ficou ali segurando as pontas, né, para que a galera não desanimasse porque o líder não estava presente e mantendo todo mundo em ordem para que eles continuassem com as atividades. E como os familiares desses jovens sabiam que Rock não estava ali, eles até tentaram visitar os seus filhos, mas ao chegarem lá, eles foram tratados com completa indiferença. E eles se sentiram, obviamente, indesejados. E juro, vocês não vão acreditar, mas Rock Terrio conseguiu manipular os próprios médicos que o estavam avaliando. Esse era o nível de manipulação. Ele falou para todo mundo lá dentro que ele tinha salvado aquela galera toda porque eles estavam todos viciados em substâncias ilícitas e ele só queria realmente ajudá-los. O próprio diretor do hospital chegou a chamá-lo de Moisés e expressou desprezo pelas suposições injustas do público sobre um homem simples que apenas tinha escolhido viver um estilo de vida diferente. E ele foi liberado mais cedo do que se esperado e ele foi considerado apto para enfrentar o julgamento por conta da acusação de obstrução da justiça, onde ele recebeu uma sentença suspensa de 1 ano. Ou seja, não serviu de nada, não deu em nada e ele voltou para a montanha. Isso fez com que a mídia apenas mudasse de opinião sobre ele. Antes ele era esse líder de culto terrível que estava manipulando todo mundo, que era verdade, e agora as pessoas estavam vendo ele apenas como um homem livre que estava tentando viver sua vida à maior paz na montanha, longe da vida terrível da sociedade moderna. E, gente, isso só fez com que os seus seguidores acreditassem ainda mais que ele era um homem certo, um homem bom e que tudo que ele fazia era para o melhor. Até aqui as coisas estavam ruins, mas a partir daqui elas ficam terríveis. No início de novembro de 1980, um novo membro se juntou ao grupo. E eles não recebiam um novo membro desde 1977.
Esse novo membro se chamava Guy Veers e ele havia conhecido Rock dentro do hospital psiquiátrico. E ele estava lá porque ele sofria com depressão grave e alguns outros problemas mentais. E quando ele viu Rock sendo retratado de forma tão positiva na mídia, ele se sentiu atraído e então procurou por ele. Para entrar no Ant Hill Kids, ele teve que passar por um processo, algum tipo de teste, mas ele não foi autorizado para morar na cabana principal junto com o resto. Ele teve que ficar em um galpão mais afastado, onde tinha galinhas, cerveja e uma refeição por dia. A principal função dele se tornou cuidar das crianças que não eram de Rock, que no caso era Samuel Giguere, de 2 anos de idade, Miriam Giguere, de 4, e Simon Ouellette, também de 2. Nessa época, os filhos de Rock eram considerados escolhidos, enquanto as crianças que não fossem dele, como por exemplo o filho de Maurice e Jack Grenier, que eram Samuel e Miriam, eram tratados como escravos ou animais. Em 1981, os primeiros filhos de Rock que ele teve lá no primeiro casamento com Francine, que eram Rock Jr., que estava com 12 anos de idade nessa época, e François, que estava com 10, conseguiram convencer a mãe a deixá-lo se mudar para as montanhas para morar com o pai. Quando o Rock soube disso, ele ficou muito feliz, óbvio que ele queria, ele amava os seus filhos, e então ele marcou uma celebração para o dia 23 de março para comemorar a chegada dos filhos. No dia da celebração, Guy, o novo membro, ele não podia participar e ele tinha que ficar cuidando das crianças que o Rock não gostava. Dentre elas, Samuel, de 2 anos de idade. De acordo com o registro do tribunal, Guy ficou com muita raiva porque ele estava tentando dormir, mas Samuel não parava de chorar. Então ele perdeu a paciência e o atacou brutalmente. Obviamente, eu não vou dar os detalhes, esse caso já é pesado o suficiente sem isso. No dia seguinte, Rock teria descoberto sobre o ataque e imediatamente chamou Gabrielle, que era a enfermeira do grupo, e pediu que ela cuidasse da criança. Só que como as suas partes íntimas estavam inchadas por algum motivo, Rock decidiu liberar a urina. Mas na manhã seguinte, Samuel foi encontrado morto. Só que o que acontece? Giselle tem uma versão diferente. Ela disse que sim, que realmente a criança estava machucada, mas que não era nada muito sério, até o momento em que Rock se envolveu. Foi então que ele decidiu liberar a urina e então deu para um menino de 2 anos de idade álcool como anestésico. A sua causa de morte pode ter sido o procedimento, complicações do procedimento feito por Rock, sendo que ele não era médico, ou envenenamento por álcool. E o mais insano é que quando Maurice Grenier descobriu sobre a morte do filho, ela apenas continuou seus afazeres como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, eles cremaram o corpo e continuaram as tarefas do dia. Lembram que Rock tinha começado toda uma dieta, uma vida saudável depois que ele entrou na igreja adventista? Então, quando ele foi expulso, ele voltou para os seus hábitos antigos, incluindo a bebida. Em setembro, o seu vício estava tão fora do controle que em uma certa noite ele começou a brigar com Guy Veer e decidiu que ele deveria ser punido pela morte de Samuel. E para isso, teria um julgamento. Nesse julgamento, o pai de Samuel era o juiz, Giselle era a promotora, Claude era a advogada, Gabrielle a legista e outras 6 esposas de Rock eram o júri. Tudo isso durou apenas 1 hora antes de eles chegarem ao veredito. Inocente por motivo de insanidade. Mas Rock não gostou muito disso. Ele queria que tivesse uma punição, e para ele a punição ideal seria a cassação. E depois de uma votação que deu 7-4, foi decidido que isso seria feito. Durante tudo isso, o Guy ficou em silêncio, mas quando ele ouviu a sentença, obviamente ele começou a ficar desesperado e a chorar e, tentar pedir que as pessoas não fizessem isso. Mas, de alguma forma, Rock conseguiu convencê-lo a fazer o procedimento. Ele disse que depois disso, ele pararia de sentir as dores de cabeça que ele tanto tinha e também os problemas de respiração. E, além disso, disse que ele seria promovido. Então, foi feito. Mas, apesar das promessas de Rock, Guy não foi promovido coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário. Depois desse dia, ele passou a ser utilizado como saco de pancadas por todo mundo do grupo.
E no dia 5 de novembro de 1980, ele cansou de passar por tudo isso, então ele fugiu e foi até a cidade próxima de St. John's. Na mesma hora, ele falou para os moradores sobre Samuel, mas ele disse que ele tinha morrido depois de ser chutado por um cavalo. Mas isso foi o suficiente para que a polícia invadisse o acampamento e prendesse o Rock Theriault e os pais Maurice e Jack Granier, que eram os pais da criança. Depois disso, as autoridades conseguiram tirar 7 crianças do local e as colocaram em lares adotivos, e os pais só poderiam tentar recuperar a custódia se saíssem do culto. Mas nenhum deles quis sair do culto e simplesmente abandonaram seus filhos. E o nível de trauma que essas crianças tinham era simplesmente enorme. Foi um longo processo para que elas melhorassem, mas cada uma foi enviada para a família que daria todo o amor e cuidado que elas mereciam. E após um legista fazer uma análise nos restos mortais de Samuel, ele concluiu que a sua morte definitivamente não tinha sido acidental. Imediatamente, Rock Theriault, Jack Giguere, Maurice Granier, Gabrielle Lavalle e Guy Veer foram acusados de negligência criminal e causar danos corporais ao menino. Claudia Ouellette foi acusado de obstrução da justiça por queimar os restos mortais de Samuel, e houve uma série de outras acusações para outros membros, como negligência com seus próprios filhos. Mas ninguém se declarou culpado das acusações. Jack, Maurice, Claude, Solange e Guy foram liberados sob a condição de não retornarem ao acampamento na Montanha Eterna, e Rock teve a fiança negada, pois era considerado uma ameaça à sociedade. Após um julgamento de 9 meses, todos eles foram considerados culpados. Maurice e Solange foram condenados a 3 anos de liberdade condicional. Jack e Claude foram condenados a 6 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Guy foi inicialmente condenado, mas depois foi absolvido devido a seus problemas mentais e foi internado no hospital Robert Gifford. Gabrielle foi condenada a 9 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. E Rock foi condenado a 2 anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional, sendo transferido para o centro de detenção de Orsainville, no Quebec. Todo o acampamento na montanha foi demolido e incendiado pelas autoridades, e os membros que não tinham sido presos e os que saíram em liberdade condicional alugaram 4 apartamentos em Quebec para ficarem perto de Rock. Pois é, eu queria muito que esse fosse o fim desse caso, mas não é. Em fevereiro de 1984, Rock foi liberado e os seus seguidores tinham a ideia ali de que eles iriam alugar uma casa ali na cidade e ficarem ali, mas o Rock tinha outros planos. Para ele, eles precisavam começar do zero. E começar do zero significava mudar para um novo local. Então, dessa vez, eles foram para um terreno em Somerville Township, em Burn River, que fica perto da cidade de Lindsay, no condado de Victoria, em Ontário. Agora sóbrio, prometendo que não iria mais ter violência entre eles, eles começaram a construir a nova cabana. A ideia que ele tinha para a nova casa era que ela tinha 2 andares, uma cozinha, uma padaria, uma cabana de açúcar de boldo, uma defumadora, uma adega e, claro, um altar de pedra para que o Rock pudesse se comunicar com Deus. Tudo isso seria construído pelos únicos 2 homens que tinham restado, e a esse ponto, 4 das mulheres estavam grávidas e tinham outros 10 filhos restantes que a polícia não tinha conseguido resgatar. Vendo toda aquela movimentação, os moradores de Somerville ficaram curiosos e começaram a visitar de vez em quando o acampamento, mas, obviamente, Rock só mostrava as coisas boas e retratava o local como um santuário perfeito. Ninguém ali conhecia a história de antes do culto, né, quem eles eram, o que eles tinham feito. Para eles apenas eram vizinhos estranhos e nada mais. Como antes, eles eram vistos como uma família, eles recebiam cheques do governo. Só que em Victoria, eles eram vistos como uma instituição e, consequentemente, eles não recebiam mais esse dinheiro. E foi então que, para conseguirem coisas, comidas, enfim, eles começaram a roubar mercearias na cidade vizinha de Lindsay. Mas, obviamente, eventualmente, eles acabaram sendo pegos, mas eles não foram acusados, apenas proibidos de voltarem a Lindsay. Para ganharem dinheiro, eles começaram a vender produtos assados e frutas, e isso fez com que eles tirassem um dinheiro legal que desse para eles se manterem. E foi só nesse momento que Rock criou a empresa Ant Hill Kids. Eles eram a empresa agora.
E a sobriedade de Rock não durou muito tempo. Toda vez que ele ficava entediado, ele bebia. E quando ele bebia, ele voltava a ser a versão sádica e violenta de antes. E então, para ser fácil de manipular os seguidores, ele sempre mantinha eles fisicamente e emocionalmente fracos. Nesse período, ele também criou uma nova regra. Os membros não podiam falar uns com os outros sem a sua permissão e eles não podiam ter relações íntimas sem que ele deixasse. Mas ele ainda queria mais. Ele precisava de mais uma forma de se entreter. Então, ele criou os torneios de gladiadores, onde eles tinham que lutar em um ringue de terra. E na grande maioria das vezes, as mulheres tinham que fazer isso sem roupa. Chegou um ponto em que ele criou na cabeça dele que os seguidores queriam ir embora. E como uma forma de causar ciúmes nas mulheres, que era a grande maioria das pessoas ali, ele começou a escolher uma favorita por um certo tempo. E isso fazia com que elas ficassem com ciúmes e ficassem naquilo de brigar pela atenção dele para que elas se tornassem a favorita. E, consequentemente, elas não iam embora. E toda vez que ele suspeitava, vozes da minha cabeça de que alguém queria ir embora, ele arranjava uma forma horrível de puni-los. De alguma forma, ele conseguia convencê-los a quebrarem suas próprias pernas com um martelo. E meio que isso era para provar a lealdade ao culto. E, infelizmente, nem as crianças escapavam disso. Durante uma certa noite, no inverno canadense, uma mãe foi forçada a deixar o bebê chorando do lado de fora, fazendo com que ele morresse de hipotermia. Quando as autoridades ficaram sabendo da morte dessa criança, eles começaram a investigar a negligência infantil que acontecia lá dentro. E como uma forma de proteger as crianças, uma organização de proteção a elas as removeram de lá o mais rápido possível, sem apresentarem acusações. Acho que se eles apresentassem acusações, o processo ia ser muito mais demorado e eles não podiam arriscar que as crianças continuassem naquele ambiente. Mas isso fez com que o culto continuasse, só que agora era muito menor, tinham apenas 2 homens e 8 mulheres. Só que ao invés de Rock ficar mais na dele, exatamente para evitar que ele se desse mal, ele ficou ainda mais furioso e mais violento, porque agora os seus filhos não estavam lá. Em uma certa noite, ele jogou uma faca na coxa da própria esposa, Gisele, e a deixou lá sangrando e até mandou ela dormir. Só que após 2 horas, com a perna inchada e sem sinal de melhora, Rock decidiu usar todo o seu conhecimento em medicina, que era apenas baseado nos livros que ele tinha lido, para cuidar da perna dela. E por incrível que pareça, ela ficou curada. Mas dessa vez, assim que ela se recuperou totalmente, ela fugiu de lá e ficou um tempo com o pai. Mas, infelizmente, ela estava tão manipulada já que ela acabou voltando. Em setembro de 1988, Solange ficou doente e lá foi Rock dizer que, obviamente, ela tinha alguma coisa errada com seu fígado e que ele precisava operá-la. E foi isso que ele fez. Só que após o procedimento, ela estava com os pés meio instáveis e ele disse que era para ela tomar um banho quente, depois um banho frio e um quente novamente, que pronto, ela ia ficar ótima. Só que depois do banho, ela deitou na cama e morreu. Na cabeça de Rock, ele realmente era um médico e ele realmente sabia o que ele estava fazendo. Então, quando ela morreu, isso foi um completo choque para ele. E ele meio que entrou na depressão pesada, onde ele tentou tirar a vida várias vezes, até que ele se convenceu que ele estava grávido dela. Como vocês podem perceber, a saúde mental de Rock Theriault era praticamente inexistente. Mas ele não parou por aí. Ele decidiu continuar tratando mal o corpo dela. Eu não vou falar os detalhes, porque primeiro, eu acho que não é necessário, e segundo, porque o YouTube já me odeia e eu não quero testar o chefe. Mas, basicamente, ele achava que o seu sangue era tão poderoso que iria ressuscitá-la, o que obviamente não aconteceu. 2 meses após a morte de Solange, Gabriella Lavalle começou a reclamar de dores no dente, e a solução de Rock para isso foi arrancar 8 de seus dentes. Como se não fosse suficiente, mais tarde, naquela noite, ele começou a persegui-la enquanto segurava a faca e conseguiu machucar a sua mão. Mesmo assim, ela não tentou fugir, ela continuou lá e pelos próximos meses ela sofreu diversos tipos de abusos e parece que ela chegou nessas ocasiões a tentar fugir, mas ela sempre acabava voltando. Até que em julho de 1989, após reclamar que a sua mão estava rígida, Rock decidiu amputar o seu braço.
E para ela, isso foi a gota d'água. No dia 16 de agosto, ela conseguiu fugir de lá para ir no hospital para cuidar da ferida do local onde ficava seu braço antes. E quando os funcionários do hospital olharam para aquilo, eles claramente perceberam que tinha uma coisa muito errada e chamaram a polícia. 3 dias depois, quando as autoridades foram até o acampamento, o local estava completamente vazio. 3 outros membros tinham fugido com Rock, enquanto o resto decidiu voltar para suas famílias. E ele só foi encontrado 6 semanas depois em um esconderijo em Quebec, e os membros restantes foram presos. Pelo caso de Gabrielle, Rock foi condenado a 12 anos de prisão. Ele também foi acusado do assassinato de 1º grau de Solange Boillard, mas como não tinha evidências de que o assassinato tivesse sido premeditado, ele foi julgado por assassinato em 2º grau. No final, ele decidiu fazer um acordo para garantir mais clemência, onde ele se declarou culpado e nenhuma acusação adicional foi apresentada contra ele. E no dia 18 de fevereiro de 1993, Rock Theriault foi condenado à prisão perpétua. Finalmente, o seu reinado de terror tinha acabado e as suas vítimas podiam tentar recomeçar suas vidas e se tratarem dos traumas. Porém, algumas de suas esposas continuaram leais a ele e chegaram a engravidarem durante as visitas conjugais. E ele chegou a ter mais 4 filhos. E para encerrar sua história, em 2011, aos 63 anos de idade, Rock Theriault foi assassinado pelo seu colega de cela em um centro correcional de Dorchester. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Então é isso. Até o nosso último vídeo desse Halloween.